Para nós que estamos começando a ler a Oresteia, a trilogia de Ésquilo, é interessante um texto que está nesse livro, uma compilação de textos, tá, do Frederico Lourenço, tradutor e escritor português. O nome desse livro é Grécia Revisitada, tá? Ensaios. O texto que eu quero trazer não é um texto, é uma resenha que ele faz de uma edição portuguesa da trilogia Oresteia. Ele elogia essa edição, falando que consegue captar o Ésquilo, que é muito difícil, segundo o Lourenço. Ésquilo tem imagens ousadas, né? Esse tradutor português se chama Manuel Pulquério. Lourenço elogia então, e a primeira tradução em português foi, né, a primeira tradução em português da Oresteia. Essa trilogia do Ésquilo, ela foi o Ésquilo apresentou o texto num festival, numa competição em Atenas, competição chamada Grandes Dionísias, em 458 a.C. e venceu. E a Oresteia, você sabe, isso é uma trilogia. A primeira parte fala do assassinato de Agamenon, rei da cidade-estado Aulis. Agamenon assassinado pela esposa, Clitemnestra, rainha. Esse é o principal acontecimento da primeira parte da Oresteia. Na segunda parte, chamada Coéforas, o destaque fica para o assassinato da Clitemnestra pelo filho dela e filho também de Agamenon. E a terceira parte da trilogia se chama Eumênides. Nela acontece o julgamento do Oresteu, desse filho que matou a própria mãe para vingar o pai. O Oresteu, ele é atormentado pelas Erinhas ou Fúrias por ter matado a mãe. E ele vai a julgamento na cidade de Atenas. E a própria deusa Atena, lá no Aerópago, que é um lugar mais alto, onde os arcontes, os juízes, depois que eles cumpriam o tempo como arcontes, né, eles iam para o Aerópago, que era como se fosse um tribunal superior. E a própria Atena, ela faz o julgamento tendo as Erinhas como acusação do Orestes e o Apolo como o defensor. As Erinhas, elas são o desejo, elas são a lei inquebrantável, inescapável, de que se você mata alguém, você deve ser morto. Se essa lei não é uma lei que não precisa ser estabelecida por um juiz. Ela pode ser
praticada pela família do ofendido, pela família do morto. Ela não precisa sair da esfera privada, não precisa ir para um tribunal que é da esfera pública, né? A justiça é uma coisa que, essa justiça do olho por olho, dente por dente, ela é algo que se impõe ao acusado e se impõe também como uma sede para aquele que foi ofendido. O Lourenço destaca nas Coéforas, a segunda parte da trilogia, uma frase do coro, a respeito do coro. Uma frase dita pelo coro, né? Nas Coéforas. A uns, a justiça vigilante, em seu movimento de balança, atinge rapidamente ainda em pleno dia. A outros, é no crepúsculo da tarde que chegam as penas adiadas. Outros ainda são feridos pela noite interminável. Está dizendo que a justiça chega mais rápida a uns do que para outros, mas ela chega para todos. As Erinyes perseguem até a morte, até depois da morte, o acusado, por ter matado alguém da própria família, né? Por ter desonrado os pais. Mas o que essa trilogia mostra é como Atena, a cidade-estado de Atena, nela ocorreu a racionalização dessa justiça. Apolo, ele racionaliza o crime cometido por Oresteu. Ele encontra explicações para esse crime e explicações que absolvem o culpado. Então a cidade de Atenas vai ser um marco nesse julgamento, como o surgimento do julgamento racional a respeito de um assassinato. E as Erinyes, ou fúrias, né, insatisfeitas, o que aplaca? O que aplaca a sua fúria? O que aplaca seu desejo de vingar-se de Oresteu? É um acordo que Atena, a deusa Atena, faz com elas. Atena propõe que elas recebam um benefício, né? E elas sejam... Que benefício? A de serem deusas não mais ligadas ao mal, mesmo que seja um mal por retribuição a outro mal, mas ainda assim um mal, mas que elas sejam ligadas a benfeitorias, a distribuição de benfeitorias entre os homens. Portanto, que o nome delas mude de Erinyes para Eumênides. Eumênides é o nome da terceira parte da trilogia. Então, na racionalização da justiça, nós temos também a sublimação do desejo violento, desejo vingativo. Sublimação em algo bom, né? Isso é possível porque Atena, Deus Atena, sábia como ela é, não deixou
as fúrias, não deixou as fúrias saírem do julgamento desconsideradas, da necessidade delas. Atena reconheceu a legitimidade do desejo de vingança, mas propôs a ele um lugar especial. Um lugar de doador de bens. O desejo de vingança acomete a todos nós. E ele nos cega. Ele não é injusto, mas ele é uma cegueira. É algo que produz o mal. É um exemplo de como a justiça pode produzir o mal. Quando é irracional, quando é inescapável, inflexível. Mas o desejo de justiça pode ser transformado numa ação que doa o bem. Se eu tenho um familiar que foi morto por alguém, não preciso reagir violentamente. Meu primeiro impulso pode ser esse, mas não preciso reagir violentamente. Deve ser muito difícil não reagir violentamente, mas o melhor seria conseguir fazer algo de bom com isso, conseguir ajudar as pessoas para diminuir as causas daquele assassinato. Né? Interessante, uma coisa para se pensar. Então, voltamos no próximo vídeo, tá?